Após terceira tentativa, Complexo Educacional Nereu Guide finalmente foi vendido. Terminais de ônibus da cidade na mira do Ministério Público, que investiga possíveis precariedades nas estruturas das edificações. Susto em Morro da Fumaça. Vagões carregados de carvão mineral viram no centro da cidade. Abadeus recebe visita de gestor da Petrobras. E no esporte, o desempenho dos catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E ainda, os detalhes de mais um fracasso carvoeiro na competição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2014, tempo chuvoso em todo o sul do estado de Santa Catarina. Para você que sintoniza a TV Primavera, boa noite. Ocorreu hoje na sede da Prefeitura de Criciúma o leilão do Complexo Educacional Nereu Guide. Diferentemente das duas primeiras vezes, onde não apareceram interessados no imóvel, hoje o prédio do qual seria a Catedral da Educação Criciumense finalmente foi vendido. O Complexo Educacional Nereu Guide novamente foi a leilão, só que diferente de outros episódios, desta vez teve um arrematador. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, foi a única instituição com interesse na compra do imóvel, que foi rematado por R$10.700.000. A instituição já tem vários projetos para o espaço. Quando nós decidimos participar do próprio leilão, a gente já viu que tinha uma série de possibilidades de atividades que a gente podia expandir no centro da cidade. Mas isso, o que vai definir mesmo de fato, vai ser os nossos estudos que nós faremos agora, dentro do planejamento que nós temos aí dos próximos 10 anos da Unesc. Então, o que a gente sabe é que tem muitas atividades que nós temos necessidade de ampliarmos e a gente não tem condições de fazer dentro do campus, né? E também algumas atividades novas, como ampliar polos de educação à distância, aumentar muito os tipos, né, e modalidades, as áreas de cursos de extensão, né? Então, e de pós-graduação, numa opção de durante a semana e não só final de semana, que a gente também sabe que tem uma demanda que não gosta de fazer pós-graduação só em final de semana. Então, nós temos várias possibilidades estudadas, né? Então, o que vai ser de fato, o que vai acontecer lá, o que vai ser definido vai ser agora nos próximos meses pelo planejamento estratégico. O prefeito ficou satisfeito com a venda do complexo no real valor do imóvel, que vai ser parcelado para a instituição, e garante que todo o dinheiro vai ser revertido para a educação do município. Na medida em que o aporte de recursos vai chegando nessa conta aberta especificamente para esta pauta aqui dentro, nós vamos, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, a nossa engenharia, a Secretaria de Obras do município, dar um delineamento para investimento nestas escolas e fundamentalmente elencando as prioridades. Então, às vezes, se a escola que está em primeiro lugar precisa de investimento de 300, 400 mil reais, isso já está aportado, nós vamos atacar aquela escola. Se a escola a prioridade é de 1 milhão, investimento 1.500.000 reais, esse 1,5 milhão, 1 milhão não chegou ainda, talvez a gente desvie e vá espalhar esses recursos para aqueles problemas menores. Mas nós temos certeza de que no ano que vem será um grande ano nas questões relacionadas às obras, ampliações na rede escolar municipal. Terminais de ônibus de Criciúma estão na mira do Ministério Público. Confira na reportagem de Morgana Salvador. O Ministério Público de Santa Catarina, através da 7ª Promotoria de Justiça, instaurou um inquérito para apurar as situações de precariedade nas estruturas dos 3 terminais de ônibus de Criciúma. O objetivo é apurar exatamente as informações que nós temos acerca de algumas precariedades nos 3 terminais do município, Pinheirinho, Central e Próspera, relativa a goteiras, pisos escorregadios, problemas nas escadas, escada rolante, que parece que também não está em funcionamento. Isso tudo compromete a qualidade dos terminais e, em princípio, pode inclusive representar algum atentado aos direitos dos consumidores. E, por conta disso, então, o Ministério Público instaurou o inquérito civil. A situação vai ser verificada devido a um pedido de um munícipe que relatou alguns problemas encontrados no local.
São informações que foram trazidas por pessoas da comunidade, por munícipes, né? E também informações que são de domínio público, veiculadas na imprensa. Então, por conta desta série de informações, foi que o inquérito civil foi instaurado. A investigação vai ter como primeiro investigado a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, STC, que no momento deve ser a responsável pelo local. Diversos itens devem ser analisados para dar mais segurança e qualidade no atendimento aos usuários do transporte coletivo. A estrutura, as condições físicas de funcionamento dos 3 terminais, desde simples goteiras até questões mais complexas, como é o problema das escadas rolantes ou até questões estruturais. A seguir, susto em Morro da Fumaça. Vagões carregados de carvão mineral viraram na pequena comunidade. Amigos que estão acompanhando essa programação, essa é a Agenda dos Pastores. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou aqui com os meus colegas pastores do sul do estado de Santa Catarina para anunciar a você com alegria e com fé as grandezas do Deus Altíssimo. Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Pois então, hein? Que bom é estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Hora da Graça de Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. TV Primavera. Fixe sua marca aqui. 3442-2012. E-mail comercial@tvprimavera.com. O filme Deus Não Está Morto já está em cartaz no Criciúma Shopping. Confira os nossos horários de exibição. Olha, em uma dessas sessões, não tenha dúvida, certamente vai me encontrar, certamente vai encontrar minha esposa, certamente vai encontrar nossa equipe, a membresia, o rapaz da bateria, o rapaz do teclado. Nós juntos declararemos: Deus não está morto. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sexta-feira, libertação total do corpo, alma e espírito, às 9, meio-dia, 14 e às 19h30. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Mais um acidente ferroviário foi registrado na região, o 4º no ano. Desta vez, o problema foi em Morro da Fumaça. 2 descarrilharam e 3 deles tombaram espalhando carvão, que era a carga transportada no momento na Avenida Celeste Reco, deixando o trânsito interrompido. As medidas de segurança já foram realizadas pela Polícia Militar e a equipe da Ferrovia Tereza Cristina. Este é o 3º caso na região da REC em menos de um mês. O trem havia saído de Uruçanga sentido a Tubarão. Este cidadão mora nas proximidades dos trilhos e sempre fica próximo quando o trem passa e garante ter ficado assustado com o acidente. Estava saindo para ir trabalhar, para pegar na garagem da prefeitura a Kombi para trabalhar e estava do lado do trem, como eu faço todo dia. Daí eu peguei, olhei para trás, quando eu vi tudo, os dormentes eles se espedaçando assim, né? A hora que eu olhei, o trem já estava descarrilhando. Imagina, um trem de 30 toneladas, não sei quantas toneladas tem.
estava caindo para o outro lado, assim, deu bastante medo, assim, não. Imagina um tamanho disso daí caindo para o outro lado. Ainda bem que foi para o outro lado, se caísse para o outro lado aqui era mais complicado, mas sei que deu um medo, assim, foi complicado. É um perigo, não dá para saber também se não tem ninguém ali de baixo pelo tamanho. Tomara que não tenha, né? Mas não tem como saber disso. Mas é perigoso. Normalmente tem crianças aqui em casa também que ficam brincando direto, então é um negócio que é bem perigoso, Nunca tinha acontecido isso, mas é um negócio que ficou perigoso mesmo. Os técnicos da Ferrovia Tereza Cristina estão averiguando as possíveis causas da ocorrência. As possibilidades são muitas, mas agora todo o procedimento deve ser feito através de uma perícia para ter os motivos reais do incidente. Pois é, quando a nossa equipe retornava de Morro da Fumaça, foi surpreendida por outro acidente, porém desta vez automobilístico. Um acidente foi registrado na rodovia SC 443 em Morro da Fumaça. O condutor de um veículo Palio cochilou no volante, perdeu o controle da direção e em seguida bateu em uma árvore seca, capotando o veículo com placas de Sangão. No automóvel estavam 2 ocupantes e vinham sentido Criciúma a Morro da Fumaça. Uma das testemunhas que viu o momento do acidente ficou assustada. Eu estava ali na minha casa, estava saindo e fechando a porta e eu escutei um barulhão e vim ver o carro já encapotando aqui na roça, mas ele não bateu com ninguém. Ele encapotou aqui sozinho. Ele se perdeu? Se perdeu. É na curva, né? Um gestor da Petrobras está em Criciúma. O profissional veio ver de perto um projeto executado pela Abadeus. O mesmo é patrocinado pela estatal brasileira. O projeto Desenvolvendo Talentos para a Inclusão Social, desenvolvido pela Abadeus há quase 4 anos, está recebendo a visita do patrocinador do projeto, a Petrobras. Um representante veio a Criciúma ver além dos relatórios que são enviados. O objetivo da visita é verificar o andamento do projeto. Na verdade, o que acontece? O Abadeus 2 vezes já foi selecionado por meio de edital público e, com o sucesso do projeto, ele foi renovado por igual período, que é a regra do programa, né? E com isso a minha ideia é o quê? Verificar o projeto, o seu andamento, conversar com os parceiros, com os participantes e ver realmente o que eu estou acompanhando lá do Rio, viu a relatória, né? Se é realmente, e até mesmo verificar outras coisas que eu não vejo à distância, né? Conversar com as pessoas, ver a satisfação delas. O projeto, durante este período, já ultrapassou as expectativas. Foram realizadas, de 2011 a 2014, 41 turmas e foram formados 654 alunos prontos para o mercado de trabalho. Destes, 44% estão inseridos na área têxtil, além de 24% deste todo que trabalham em forma autônoma. Resultados que refletem o trabalho feito na instituição. Bom, para nós foi um divisor de águas, né? Na verdade, foi um marco muito importante na história da instituição e isso refletiu e gerou um impacto muito grande para a comunidade. Além do mais, assim, nesse último projeto, que foi em 2010, a seleção, que aprovou o projeto Desenvolvendo Talentos, acabou que o reflexo foi tão grande que a Abadeus se tornou uma referência na capacitação de mão de obra para o segmento do vestuário e da confecção, né? Eu cheguei ontem, né, já fez várias visitas, né, visitou 2 turmas, hoje já visitou uma das empresas que acolhem os participantes do projeto, no caso como jovem aprendiz, e a gente viu que dentro do que está acordado, o projeto tem até mesmo superado algumas das atividades, algumas das metas, né? Sobretudo a inserção do mercado de trabalho, que como estamos aqui num núcleo têxtil, né, a demanda é muito grande, a escassez de mão de obra. Então, com isso, como o projeto capacita as pessoas em alto nível, uma capacitação gratuita e de muita qualidade, as empresas acabam aproveitando muito essa mão de obra. O projeto é desenvolvido em 4 modalidades: costura industrial, que é realizado em 200 horas, modelagem plana, com 160 horas, modelagem computadorizada, feito em 100 horas de curso, e ajudante de confecção, que totalizam 160 horas de aula. A importância deste projeto para a administração da instituição em poder socialmente colocar dezenas de pessoas no mercado de trabalho. O fato de um projeto social pensar em atender o público de vulnerabilidade social, mas também atender a demanda da indústria, é um fator muito positivo e é um fator de diferencial,
porque você começa a entender que projeto social não é só paternalismo, é estar de olho em atender tanto o público, você vai incluir pessoas produtivamente, mas também você vai atender e enxergar qual é a demanda. Então, isso passa por todo um trabalho de pesquisa, de diagnóstico, de estudo da realidade social e econômica do entorno do município, da região. Apesar dos dados apresentados, estes profissionais qualificados representam apenas 15% da falta que o mercado necessita. Com isso, a demanda ainda é grande nas indústrias do segmento. A Abadeus tem nos proporcionado funcionários com bom aprendizado. É ainda um setor carente de mão de obra, né? Apesar de ter dado uma estabilizada, mas a confecção ainda necessita de mão de obra. Existem muitos postos de trabalho abertos e é de fundamental importância essa continuidade da Abadeus. Até porque já existe aqui salas montadas com todos os equipamentos necessários e isso não pode ficar abandonado. Eu acho que tem que ter uma continuidade. No entanto, todos os lados chegam na mesma conclusão, que o projeto não pode parar, já que o trabalho está dando bons frutos e os resultados são positivos. Então, assim, a gente tem só a comemorar com esse projeto, não só para a Abadeus, mas também para o patrocinador, porque é importante, né, esse investimento social que a empresa, que a Petrobras fez aqui em Criciúma, refletiu não só socialmente, mas economicamente também. Então, nós consideramos que esse projeto da Petrobras foi muito importante. A nossa empresa está aqui perto da Abadeus, a gente viu a Abadeus iniciar, crescer e chegar no patamar que está. Os projetos da Petrobras são patrocinados por meio do programa Petrobras Socioambiental. E qual que é a ideia? Trazer, né, o desenvolvimento para a sociedade, não só, assim como a atividade, né, da economia, né, que gera lucro, mas trazer um pouco também de benefício para a sociedade, que, afinal, é o que é nosso cliente, é nosso público de interesse, enfim, interage de diversas formas com a companhia. A seguir, os detalhes de mais um fracasso do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série A. A Graça Kids apresenta a Rede Anzol, a aventura do peixinho dourado que vivia numa água suja e foi resgatado por um pescador enviado pelo criador. A Rede Anzol, de Cláudia Mota, garanta já o seu. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Você também pode fazer parte desta obra, sendo um patrocinador do programa Show da Fé. E olha, são milhões de pessoas pelo mundo que diariamente estão sendo alimentados com o pão do céu, porque eu e você estamos fazendo essa obra. Se Deus lhe chamou, não deixe para depois. Tome posse hoje. Entre em contato agora mesmo. Seja um agente de mudanças na vida de milhões de pessoas por todo o mundo. Pai, você sabe quem são os amigos de seus filhos? Você sabe o que eles acessam na internet? Você tem sido exemplo para eles? Você os influencia positivamente? Um pai inteligente influencia o filho adolescente. O CD pentecostal que você esperava. Sou vitorioso, antes que o marciano, eu sou vitorioso, antes que a resposta chegue, eu sou vitorioso. Com muita adoração e exaltação a Deus. Não adianta contra ti se levantar, tu és o escolhido de Deus, Jeová. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Perdeu, outra vez inimigo você perdeu, a vitória é garantida ao seu.
Leve para casa minha bênção e garanta a sua vitória. Agora vamos de esporte. Ontem foi dada a largada para o retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os catarinenses estiveram em campo e, mais uma vez, só o Figueirense conseguiu pontuar. A Chapecoense foi a Curitiba e levou uma sandalhada do Coxa. O primeiro gol do jogo foi anotado logo aos 40 segundos por Robinho. Coritiba 1-0. Aos 13 minutos, Martinútil fez o segundo. Coxa 2-0. O terceiro veio no segundo tempo com Joel. Final, Coritiba 3, Chapecoense 0. Em Florianópolis, o Figueirense saiu na frente do Fluminense. Everaldo recebeu em profundidade e mandou para as redes. O empate do Flu veio no final do jogo com Cícero, que aproveitou o rebote. Final, Figueirense 1, Fluminense também 1. E o Tigre, hein? Ontem o Carvoeiro perdeu mais uma na competição. Desta vez, o revés foi para o Palmeiras. O Palmeiras assustou primeiro. Neste lance, a zaga catarinense foi envolvida. A bola chegou até o atacante Leandro, que chutou fraco para a defesa do goleiro Luiz. O Tigre respondeu à altura. Nesta cobrança de falta, Luca exigiu excelente defesa do goleiro Fábio. Nesta cobrança de escanteio, a zaga catarinense quase jogou contra o Patrimônio. Para a sorte do goleiro Luiz, a bola saiu pela linha de fundo. No segundo tempo, o jogo foi morno até os 36 minutos. Foi quando Cristaldo abriu o placar para o Palmeiras. O lance gerou muita reclamação dos catarinenses, que pediram falta neste lance em cima do zagueiro Fábio Ferreira. Depois de sofrer o gol, o Criciúma ficou mais vulnerável. Neste lance, Diogo chutou forte e Luiz fez a defesa. No último lance do jogo, Henrique ainda perdeu este gol incrível, chutando sobre a meta dos catarinenses. E ficou nisso, final, Palmeiras 1, Criciúma 0. E além dos jogos dos 3 catarinenses, mais 5 partidas foram realizadas. Vamos conferir os resultados. A 20ª rodada do Brasileirão iniciou ontem com 3 jogos realizados às 7h30 da noite. Palmeiras 1, Criciúma 0, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0 e Figueirense 1, Fluminense também 1. Às 9 horas teve Sport 3, Santos 1 e Coritiba 3, Chapecoense 0. Às 10 horas, mais 3 jogos. Botafogo 2, São Paulo 4, Vitória 2, Inter 0 e Goiás 1, Flamengo 0. Hoje, mais 2 partidas finalizam a rodada. Em São Paulo, tem Corinthians e Atlético Mineiro. E em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bahia. Lembrando que se o Bahia vencer a Raposa no Mineirão, o Criciúma cairá para a última colocação do campeonato. E depois dos jogos finalizados, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A ficou assim. O Cruzeiro continua na liderança com 43 pontos e poderá chegar a 46 se hoje vencer o Bahia. Na segunda colocação está o São Paulo, que com a vitória de ontem chegou a 39 pontos. O terceiro é o Internacional, que tem 34 pontos, mesmo número de pontos do Grêmio, que é o quarto. Na quinta posição figura o Corinthians, com 33 pontos. Porém, o Timão poderá assumir hoje a terceira posição, caso vença o Atlético Mineiro. O Fluminense é o sexto e tem 32. Com 31 pontos, aparece o Sport Recife na 7ª posição. O Atlético Mineiro é o 8º e tem 30. O Goiás, que ontem venceu o Flamengo, subiu para a 9ª posição e agora soma 27 pontos. Na 10ª posição está o Santos, que tem 26. O melhor catarinense é o Figueirense, que é o 11º colocado com 25 pontos. A Chapecoense é a 16ª e tem 20. O Criciúma despencou para a penúltima posição. O Carvoeiro agora é o 19º colocado com 18 pontos ganhos. Não tá fácil a coisa para o torcedor do Criciúma. A chance da recuperação será no domingo, às 6h30, diante do Goiás. Com as informações do esporte, nós encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até mais. Tchau, tchau.